Nós está ali na Azalai, na uma conferência de imprensa, e promovido para coletivo de advogados de Madem G15, que na vinha abordar problemática de acordo número 3 2020 do Supremo Tribunal. Senhores representantes Domênico Sanca, de diferentes partidos políticos Humiliano e Cardoso, diretorias de candidaturas que Florentino apoiaram o agora presidente eleito, na segunda volta das presidenciais, Nelson Moreira, senhores da Abdul Comunicação Mané. Social e senhores meus senhores. todos eles de gabinete de Vamos dar início a esta jurídico conferência de imprensa de Madem G15. do coletivo de advogados do presidente eleito, Sua Excelência o Senhor General Umaru Sissoko Embalo. Esta conferência de imprensa visa apresentar uma reação ao Acórdão número 3, 2020, do Supremo Tribunal de Justiça. Para não perdermos tempo, convido já o Sr. Doutor Florentino Dias para usar a palavra. Sr. Doutor. Muito boa tarde a todos. Coletivo de advogados do Presidente eleito General Umaru Sissoko Embalo. Agradecemos a presença de todos. Comunicado à imprensa. O povo da Guiné-Bissau e a comunidade internacional foram surpreendidos com mais uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o episódio contencioso eleitoral em curso. Do ponto de vista jurídico-político, o Acórdão número 3 de 2020, de 14 de fevereiro, enferma de muitas ilegalidades, ambiguidades e incoerência que nos importa aqui desvelar. Acórdão extemporâneo. O Acórdão número 3 de 2020, de 14 de fevereiro do STJ, foi notificado às partes 72 horas após o término do prazo das contraalegações sobre o recurso apresentado quando, nos termos da lei eleitoral, o STJ tinha que decidir e comunicar essa decisão no prazo máximo de 48 horas a contar do término do prazo para a apresentação das contraalegações. Artigo 147, número 1 da lei eleitoral. Convém notar, a este propósito, que, segundo a Constituição da República, a validade das decisões dos órgãos de soberania depende da sua conformidade com a Constituição e demais leis. Artigo 8º da Constituição. Assim, o STJ, apesar de ser o órgão máximo do Poder Judicial, deve obediência ao princípio da constitucionalidade, tal como os outros órgãos de soberania, enquanto fundamento e limite da atuação dos órgãos do Estado. A violação da lei acima referida poderia ser deplorável se o acórdão revelasse o respeito dos juízes conselheiros para com a decisão proferida pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CDA, na cimeira realizada em Addis Abeba, Etiópia, no dia 9 de fevereiro do ano em curso, na qual estabeleceu-se que o STJ tinha até 15 de fevereiro para decidir definitivamente sobre o contencioso eleitoral. Tendo em conta o que ficou acima exposto, pode concluir-se que o Acórdão número 3 de 2020 é ilegal e não deixa de ser a repetição do recurso contencioso eleitoral interposto pelo candidato derrotado na segunda volta das eleições presidenciais, já decidido pelo Acórdão número 1 de 2020, como se demonstra mais adiante. Acórdão repetitivo. No acórdão em análise, o STJ tomou duas decisões. Não reconhecer o pedido de nulidade de todo o processo eleitoral
por entender que a operação de consolidação dos resultados eleitorais, realizada pela CNE no dia 4 de fevereiro, em cumprimento da recomendação da missão ministerial da CEDEAO, é um ato de valor extraprocessual, ou seja, uma recomendação política. Reiterar o cumprimento escrupuloso do Acordo número 1/2020 de 11 de janeiro. Esta última decisão constitui uma novidade na ciência jurídica, uma vez que, regra geral, o Tribunal não reitera o cumprimento das suas decisões. Pelo contrário, faz diligências para fazer cumprir as suas decisões. Reza o número 1 do artigo 666 e visto os artigos 732, número 1 e número 1 do artigo 716, todos do Código de Processo Civil, que, proferido o acórdão, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria em causa. Em matéria eleitoral, de igual modo, a lei eleitoral aponta neste diapasão, referindo, na parte final, no número 1 do artigo 147, que o plenário do Supremo Tribunal de Justiça deve decidir definitivamente. Outro sim, esta decisão não constitui objeto do pedido feito pelo recorrente que, como se sabe, solicitou apenas a nulidade, no seu todo, da segunda volta das eleições presidenciais. Esta conduta ilegal do Supremo Tribunal de Justiça pode dar aso ao pedido de nulidade do acórdão nos termos da linha D, número 1 do artigo 668 do Código de Processo Civil. Desvalor jurídico das decisões da CNE. No acórdão em análise, os juízes não só revelaram um desconhecimento gritante do direito comunitário ou extra-africano, como também desrespeitaram e desconsideraram as instituições comunitárias. A Conferência dos Chefes de Estado e do Governo é a instituição suprema da CEDEAO. Artigo 7º, número 1 do Tratado, revisto, as suas decisões têm força obrigatória geral para todos os Estados-membros. Artigo 9º, número 4 do Tratado de Lisboa. Isto equivale a dizer que, para o cumprimento dos objetivos assumidos pela comunidade, as decisões proferidas pela Conferência prevalecem sobre as decisões internas dos Estados-membros. Recorde-se que a Conferência, na sua última decisão, felicitou a Comissão Nacional das Eleições por este ter cumprido as recomendações da missão ministerial da CEDEAO e instou o Supremo Tribunal de Justiça a decidir até o dia 15 do mês em curso, tomando em conta este facto e em estrita obediência à Constituição da República e à lei eleitoral. Dito de outro modo, para a Conferência, a exigência feita pelo Supremo Tribunal de Justiça à CNE, repetição do Parlamento Nacional, foi cumprida. Aliás, uma importante delegação da CEDEAO fez representar no ato testemunhal. Assim sendo, ao considerar que a realização, a título excepcional, da operação de consolidação dos resultados eleitorais efetuada pela Comissão Nacional de cumprimento do ponto 10º do comunicado da missão é irrelevante e, como tal, não possui nenhum valor jurídico, o Supremo Tribunal de Justiça desrespeitou uma organização supranacional de que a Guiné-Bissau é membro, CEDEAO, e a sua instituição suprema, Conferência, o que contraria a postura do Supremo Tribunal de Justiça, que nada fez a quando da tomada de medidas pela CEDEAO decorrentes do Acordo do Conakry e Protocolo Tomé, que põem em causa a Constituição da República e demais leis da República da Guiné-Bissau, como seja a exigência da exoneração do Procurador-Geral da República, o não reconhecimento do decreto presidencial que nomeia o governo do primeiro-ministro Faustino Flutimali, condicionando e impondo a admissão dos seus membros, a limitação dos poderes do Presidente da República e, ou, condicionando o seu exercício à autorização do primeiro-ministro, a determinação de um calendário eleitoral apertado contra a lei eleitoral até ao final do ano 2019, a imposição do calendário eleitoral utilizado nas eleições legislativas de 10 de março de 2009 para as eleições presidenciais, afastando a proposta da realização do novo recenseamento eleitoral. Em face do exposto, espera-se que a CEDEAO irá
retirar consequências políticas e jurídicas desta atitude dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e promoverá, sendo longas, diligências tendentes à investidura do Presidente da República eleito. Sobre o não conhecimento do pedido da nulidade das eleições. Os venerandos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça decidiram não conhecer do pedido de nulidade de eleições, com fundamento de que a operação de consolidação dos resultados eleitorais carece do valor processual e, por isso, não pode ser objeto de apreciação jurisdicional. Implicitamente, o Supremo Tribunal de Justiça faz transmitir a possibilidade de proceder à nulidade de todo o processo eleitoral, mas com outros fundamentos. Importa desde logo deixar claro que, à luz da legislação eleitoral guineense, não há essa possibilidade. O que a lei admite é a possibilidade de, em certos casos, haver a nulidade parcial, ou seja, nas assembleias de voto. Artigo 148 da lei eleitoral. Por isso, esperava-se do Supremo Tribunal de Justiça o indeferimento liminar do pedido por não ter enquadramento e fundamento legal para assim dissipar todas as dúvidas que ainda pairam sobre tal possibilidade. Por fim, nunca é demais assinalar o Supremo Tribunal de Justiça, com os vários acórdãos que vem proferindo sobre o contencioso eleitoral em curso, está constantemente a violar a ratio do recurso contencioso em matéria eleitoral. Não tendo o recorrente apresentado uma decisão sobre as suas reclamações, protestos ou contra-protestos nas mesas de assembleias de voto, CREs e na Comissão Nacional de Eleições, o Supremo Tribunal de Justiça deveria indeferir liminarmente o pseudo-recurso. Aliás, há duas jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça sobre o tema. Uma de 2005 e a outra de 2019. No acórdão número 1 de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu não apreciar o mérito da causa, por não ter a ata de apuramento nacional. Ora, mesmo que tivesse este instrumento, não deveria ou poderia apreciar o mérito da causa se o recorrente não lhe apresentar uma decisão que pretende impugnar jurisdicionalmente. O objeto do recurso e a própria decisão recorrida, no caso do contencioso eleitoral, a deliberação da Comissão Nacional das Eleições, que no recurso em causa não existe. Como é sabido, os recursos visam modificar decisões e não julgar matéria nova. No caso do acórdão número 1 de 2020 e 1A de 2020, o Supremo Tribunal de Justiça, ao invés de indeferir o requerimento do recurso interposto pelo candidato vencido na segunda volta das eleições presidenciais, visto que a lei, artigo 142 da lei eleitoral, não permite só há recurso se existir deliberação da CNE sobre reclamações, protestos e contra-protestos. Inventa uma nova matéria de facto que não foi alegado por nenhuma das partes, qual seja a ata de apuramento nacional que não foi junta aos autos, como prova. E para atingir esse desiderato, o Supremo Tribunal de Justiça lança mão de um artifício, dizendo que essa matéria é de conhecimento oficioso, sem que isso estivesse previsto na lei. Violação da lei e do princípio da tipicidade. Em direito público, como é o caso das eleições, a competência não se presume, tem que estar estabelecida na lei. O que se conclui disto tudo é que o Supremo Tribunal de Justiça quer dar ao candidato derrotado a oportunidade que deixou escapar de apresentar as suas reclamações, protestos ou contra-protestos, para assim ter a decisão que lhe possibilite recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça. Em suma, porque foi já decidido o pleito relativo ao contencioso eleitoral, com caráter definitivo, mediante o acordo número 1
2020, pelo Supremo Tribunal de Justiça, e pela publicação definitiva dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional de Eleição, esta matéria jamais pode ser impugnada por via de recurso, por se tratar de um caso julgado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor, por intervir. Depois da apresentação do comunicado à imprensa, do coletivo dos advogados do Presidente eleito, Francisco Cabral, Alguém percebe isto? o coletivo de advogados está à disposição dos senhores da imprensa para responder às vossas questões. Ok, boa tarde. A presente conferência de imprensa vai ser em duas partes. Depois da leitura do comunicado do coletivo de advogados, agora vamos entrar na segunda parte, em que vou fazer referência a alguns instrumentos comunitários, nomeadamente o Tratado de CDO e o Protocolo Adicional de CDO sobre a democracia e boa governação. Permitam-me que a minha intervenção seja em crioulo. Vamos fazer agora a nossa conversa. A ver, vamos fazer agora. A ver, é fazer. Estava eu a dizer, a presente conferência de imprensa está dividida em duas ou três partes. Primeira parte, depois de brilhante leitura do comunicado coletivo de advogados pelo Dr. Florentino, agora é a minha vez, e aqui a minha comunicação vai se cinzir sobre dois principais instrumentos comunitários. Estou-me a referir ao Tratado da CDO, por um lado, por outro lado, Protocolo Adicional de CDO sobre a democracia e boa governação. Estava eu a dizer, permitam-me que a minha intervenção seja em crioulo, para melhor poder elucidar casos presentes, sobretudo a comunidade guineense, os nossos eleitorados, porque, como sabem, por causa deles estamos aqui. A guerra deles é a nossa guerra, por isso estamos aqui. Caros senhores jornalistas, na análise do acordo e de resultar no acordo do Supremo Tribunal de Justiça, e de resultar no seguinte: e como é? O que é que o Supremo Tribunal de Justiça falava nesse acordo? E como é? Decisão de CNE, de Comissão Nacional de Eleições. Alguém fala e cumpre que recomendação de emissão interministerial de CDO. O Supremo Tribunal entendia como ele trata de um ato extraprocessual. Bom, segundo, o Supremo está falando ainda, mas é correto, o Supremo Tribunal de Justiça aprecia atos de valor extraprocessual praticado em cumprimento de recomendações políticas. Se vou lembrar, olha, sério ao BND, na comissão que é fazer, edição de instruções, edição de recomendações, que vim fazer no dia 4. Era o único Supremo Tribunal de Justiça, era o único CNE. Olha, era o único Supremo concorda que mediação de CDO e despide-se capote de um órgão jurisdicional, exceto vai ao encontro de CDO para ser eu por encontrar saída política para essa situação. E hora que o Supremo seta vai ao encontro de CDO, suma que CNE vai ao encontro de CDO, e porque o Supremo Tribunal de Justiça seta e concorda que mediação política de CDO. Ora que concorda com mediação política, o tempo conforma com o resultado que sai daqui mediação. Supremo depois de ser de mediação e despide-se capote de um órgão jurisdicional e vai em contra o CDO,
resultado de mediação e que agrada o Supremo, porque o que o Supremo decidiu e que aquilo que vai olhar o resultado final daquele apuramento, consolidação, operação de consolidação de dados que o partido passei. O Supremo volta a decidir para trás. O Supremo diz que se como Guiné-Bissau é membro de pleno direito do CDO. Guiné-Bissau aderiu tratado de CDO. E onde Guiné-Bissau aderiu tratado de CDO, Guiné-Bissau decidiu alienar uma parte de soberania de determinada matéria. Ele é claro, ora, no processo de integração, é claro. A nós se o de Guiné-Bissau aderiu tratado de CDO, Guiné-Bissau coloca nenhuma reserva naquele tratado para falar como e tem matéria que pode ser está vinculado e tem matéria que pode ser e aderiu tratado de CDO se plenitude, ou seja, concorra com tudo que é emanado órgãos competentes de CDO, Guiné-Bissau enquanto Estado-membro e obrigado a cumprir. CDO que decide através de conferência de chefe de Estado que decisão tem força obrigatória geral e está vinculado todos os Estados-membros. Está claro nesse artigo 7º. Se digníssimos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça que conhecem, e porque é feito Supremo, é bem a dizer na outra parte. Porque o juiz é de matéria básica de direito no primeiro ano ou está a aprender como. Ora, que o desconhecido lei que ele até isentou de responsabilidade. Caros juízes conselheiros, têm por obrigação de conhecer como todas as decisões que saem da Conferência de Chefe de Estado, de CDO, e obrigatório de se cumprimento. Conferência de Chefe de Estado é felicita CNE é conta como trabalho que CNE fazer é reconhecido como tratado que trabalho é por bem. Como se não bastasse, além do tratado CDO, não tem nenhum outro instrumento mais importante, assim como falamos, são dois instrumentos. Por um lado, o tratado CDO, por outro lado, temos o protocolo adicional de CDO sobre a democracia e boa governação. Que instrumentos que todo Estado-membro está vinculado. E foi na base desses instrumentos comunitários, por um lado o tratado, por outro lado o protocolo adicional de CDO, de boa governação, e sobretudo em último, que Guiné-Bissau, Presidente da República, e obrigado ao longo de tempo estudo, certa manga de coisas que passam ali, que vêm através de CDO. Sim, estou ali a repetir, meu colega no comunicado leído e fazendo referência a isto. De certeza, bom lembrar ainda de exoneração do Procurador-Geral da República, meu colega faz referência, decreto do Presidente da República, que pôde de lado, imposição de um caderno de calendário eleitoral que não pôde, mas nós tudo não sei tal, na base de que processo de integração, porque uma organização que não faz parte. Aliás, é processo eleitoral que tem que gerir e CDO. E que tempo está barriga de pó, coisa que chega na pecador. Você entende como tudo o que CDO não faz, ingerência no assunto inteiro do Estado-membro. Mas o CDO não dita regras ali, para eles, você está falando como não tem que ser porque processo de integração, não tem que ser porque não perde soberania na certa matéria. Isso é uma que não fala vós. Se você pegar o protocolo adicional de CDO sobre democracia e boa governação, você olha como é matéria que não trata dele, o processo eleitoral é bem regulamentado no protocolo adicional de CDO sobre democracia e boa governação. Não faz só referência de 3, 4 artigos fundamentais do protocolo de CDO sobre a democracia e boa governação. Se você ouvir esse artigo 3º, e está falando do princípio de dependência dos órgãos responsáveis pela organização de eleições na Casa de Guiné-Bissau
ser CNE. Tem que ser leitante, vamos daquilo. CNE é um órgão independente, é que responsável pela organização do processo eleitoral, é que responsável pela divulgação de todo o resultado eleitoral, sem interferência de ninguém. Não cabe em concreto, o Supremo Tribunal de Justiça tem intervenção em 2 momentos. E tem que prever, hora que a eleição estava, CNE está mandar ata, efeito da anotação para conta uma, dia tal eleição para vir fulano tal dirigido do Presidente da República, o Supremo está fazendo a anotação e tem que registrar. Num outro momento que tem que intervir, se chamado, na casa que tem conflito, tem recurso. Se não pega também, no artigo 11º do protocolo adicional, notório que falou de monitorização do processo eleitoral pela CDO. É artigo 11º, estou contando. Quem que toma monitoriza o processo eleitoral do Estado-membro de CDO através de seus observadores, supervisores que estão mandando. E bem, artigo 15º do protocolo adicional. CDO está mandando supervisores e está mandando observadores, eles que tomam monitorização. Todo o processo depois de produzir um relatório emana. E tudo é observador de CDO comandado no processo eleitoral e tem 5 conceitos que qualificam o processo eleitoral. É falando nesse relatório de todo observador sem exceção. O processo eleitoral do dia 29, de segunda volta, é livre, justa, transparente, ordeira e democrática. Que lá pela primeira vez na história do processo eleitoral na Guiné, e é de segunda volta, corone, é 5 conceitos. E tudo gente concorda, incluindo o próprio candidato, etc. E sendo tudo atas, tanto de mesas, suma de apuramento regional. Mas não está entendendo. Pedia de que chegar no momento, depois de felicitar tudo, candidato que elegido, e como sabemos, este põe em causa aquele resultado publicado pela entidade competente na cada CNE. O próprio artigo 32, para finalizar, o próprio protocolo adicional seria sobre boa governação. E está falando do Estado de Direito e boa governação. O que é que se fala disso? E como é? Intervenção de CDO no processo é setado porque o CDO tem a competência de intervir no processo. E a nós não aceita CDO. Desde o primeiro momento, e gerir processo, CDO tem que gerir processo que tem fim. Suma que o CDO falando, não é? Transição da Guiné, ele acabou só em março, hora que o presidente empossado, eles eram bem. Porque o Guiné só para cá, então constitui um fardo para eles. E nós tudo não concordamos. A CDO concluir o processo, para março que vai, o presidente sentado, não toma conta da terra arranca, está para nós tudo mais. E a nós que é que nós falamos? Sobretudo, não eleitorais, estejam onde estiverem, está tranquilo, está serenamente como é processo irreversível. General Mário Cícero Coimbra e Presidente da República de Emissão, e Presidente do empossamento do CDO marcado para dia 27, processo sai da mão de CNE e passa para a Assembleia Nacional Popular, nos termos do artigo 153 do regimento. Ou seja, CNE que podia intervir no processo, como é que é falar, nós cabe a Assembleia organizar empossamento nos termos do artigo 153. Ora, quem possar, terá na rosto do não independentemente de quem vota aqui, quem vota no não, independente de tudo que pense, terá na não começar. A seguir, agora passa a palavra do Dr. Molano, para fazer algumas considerações.
Toma aquele outro amigo. Não, este cara não sai bem. Espera.